Minha gente, acabou Game of Thrones, acabou nossos encontros de domingo, pelo menos assim que eu via o meu domingo. E quando acabou o episódio, né, esse vídeo sendo gravado na segunda-feira, no dia posterior, né, ao último episódio, eu senti a necessidade de falar um pouquinho sobre Game of Thrones, mas especialmente como as pessoas se comportam de uma questão muito dicotômica, de muito 8 a 80. Então nesse vídeo eu vou falar o que eu achei sobre o seriado Game of Thrones e também falar um pouquinho sobre essa questão dicotômica que eu até vejo no consultório, né? Não só no consultório, mas as pessoas de uma forma geral, elas são muito dicotômicas. Então, o que você achou do seriado Game of Thrones? E perceba que eu falei o seriado, não tô falando da 8ª temporada. Bom, sobre a última temporada de Game of Thrones, especialmente esse desfecho, né? Eu concordo o que muito está sendo falado no Twitter, né? Ontem, depois do que eu acabei de ver o seriado, na hora eu falei, cara, eu quero saber o que as pessoas estão pensando sobre isso. E aí fui no Twitter, fui no Instagram, e assim, uma onda de ódio, assim, de nossa, seriado é uma merda, e não sei o que, e pera lá, gente, vamos com calma, né? Sobre o que eu penso sobre essa última temporada de Game of Thrones e o que aconteceu, esse desfecho. De fato, eu concordo que foi bem decepcionante, eu acho que essa que é a palavra, né? Que foi bem broxante e eu tive a sensação de quando eu tava vendo essa última temporada, parece que eu não tava vendo Game of Thrones. Parece que eu tava vendo outro seriado que não era, né? Aquela questão de você ser surpreendido, né? De ter coisas muito interessantes e você fala, caramba, como isso aconteceu, sabe? E acontece. Coisa que até as últimas temporadas, até a 7ª temporada rolava bastante. Sendo que eu não vi isso nessa última temporada, né? Então, vai ter alguns spoilers. Então, quando tiver spoiler, eu vou colocar aqui na tela um spoiler alert, para que se você não viu esses episódios, que você não se frustre de alguma forma. Então, nessa última temporada, eu só achei interessante o episódio da guerra, dos Night Walkers, e aquele desfecho, e ainda assim foi bem esquisito pra mim, né? Eu achei uma filmagem muito, muito dark, muito preta, mas foi um episódio que, dentre os episódios, acho que foi o que eu mais gostei. E o penúltimo episódio, daquela ira, daquela tirania toda da Daenerys, eu achei bem condizente, ainda que muita gente não gostou desse desfecho dela. Mas, cara, ela só estava replicando o que o pai dela fazia, né? Aquela tirania, aquela fúria, basicamente, né? Então, esse desfecho desse último episódio eu achei muito ruim mesmo. Foi uma coisa que eu esperava ser surpreendido, né? A gente estava naquela expectativa, só que o GOT pelo menos me ensinou que a gente não tem que ter expectativa sobre as coisas. Então, a minha avaliação dessa última temporada foi bem ruim, mas a ideia desse vídeo é que a gente consiga olhar para os outros lados que não sejam somente a 8ª temporada. Porque o que eu vejo hoje nas redes sociais, como as pessoas estão pensando, é que GOT é igual a 8ª temporada. Só que não, velho. Foram 7 temporadas incríveis, que teve muita coisa massa, né? Então, quando eu pergunto pra vocês o que você achou de Game of Thrones, eu tô perguntando das 8 temporadas e não da 8ª temporada apenas, né? E aí que vem a questão do vídeo de a gente falar um pouquinho sobre essa dicotomia, né? Que as pessoas, elas são muito 880, sabe? Ou a gente tá vendo uma coisa incrível, maravilhosa, mítica, ou a gente, né, tá vendo uma coisa horrível, lixo, uma merda. Pera aí, velho, sabe? Vamos ver, né? Vamos ter um olhar mais amplo sobre as coisas, para que a gente consiga de fato ver se realmente aquilo vale a pena ou não, se foi um bom seriado ou não, se o seu comportamento é bom ou não, né? Então, de forma geral, GOT ainda continua sendo, né, uma dos melhores seriados que eu já vi na minha vida, né? Eu comecei a ver acho que uns 4 anos atrás, mais ou menos. Teve uma temporada que eu até acompanhei com alguns amigos, então tinha aquela coisa de reunir pessoas. Chegava no domingo e você fala, caralho, velho, hoje é dia de GOT, é dia de reunir as pessoas pra gente ver junto e discutir, e era muito da hora, sabe? E eu acho que é isso que acontece, que as pessoas, elas ficam cegas sobre as coisas boas que alguma coisa pode trazer. No caso Game of Thrones, por exemplo, né? As pessoas acabam esquecendo completamente tudo que aconteceu, né? E eu vou até deixar o spoiler alert agora, que eu vou falar algumas coisas. Se você não viu, é só passar pra frente. Cara, Game of Thrones, desde a 2ª temporada, teve a morte do Ned Stark, que era o protagonista, sabe? Teve a morte insana do Viserys, né? Dele ser coroado com aquela questão toda de aço derretido e, cara, bizarríssimo, sabe? O casamento sangrento, cara, aquilo ali foi um mind-blowing pra mim, que eu falei, como assim, cara? Como que isso pode acontecer num seriado? E acontece. Então,
Game of Thrones, de uma forma geral, foi um seriado que mexeu muito com, pelo menos a minha emoção, sabe? De mudar muito o humor, de ser muito surpreendido. E infelizmente eu não vi isso na última temporada. E isso que me frustrou, né? Então, a gente precisa ter esse olhar mais amplo sobre as coisas e não visualizar somente uma temporada, somente uma coisa, né? Cara, tanta coisa aconteceu de bom com Game of Thrones. Quantas pessoas se reuniram para ver Game of Thrones? Eu tava vendo, né, nos stories e etc. As pessoas se reuniam em pubs, em hamburgueria, reunia com amigos para ver um seriado. Que seriado que teve essa capacidade de reunir tantas pessoas, sabe? Então, querendo ou não, gente, ok, a sétima temporada foi uma merda, foi decepcionante, sim, mas o seriado não se resume a isso. E é isso que eu queria mostrar para vocês, né? Que a gente precisa trabalhar mais essa questão dicotômica, né? E trazendo até mesmo para o meu universo da nutrição e de comportamento, eu vejo muito isso que as pessoas fazem, né? De ou estão comendo somente salada ou estão comendo somente hambúrguer, batata frita, etc. Os dois extremos não são bons, né? Você visualizar somente um lado da coisa, cara, isso é uma coisa bem leviana, vamos dizer assim. Né? Então, o fato das pessoas ficarem putas também, que eu tô vendo no Twitter, a galera xingando pra caramba e tal, e falando, nossa, Game of Thrones é uma merda. Peraí, vamos ver tudo o que aconteceu. Vamos ver como aquele seriado impactou, né, a nossa vida, como a gente digeriu aquele seriado. Né? Então, o fato de você estar puto com o que aconteceu e ter te frustrado, não vai mudar em nada. Né? Então, por isso que é importante a gente aceitar o que aconteceu nesse final, porque você ficar putinho e ficar hateando no Twitter, etc., não vai mudar nada no roteiro. Game of Thrones é isso, infelizmente, né? Pelo menos na minha visão, poderia ter melhorado nessa última temporada, mas é isso, gente. Né? Então, aceita que dói menos, basicamente. Né? Game of Thrones é um seriado do caralho, sensacional mesmo, apesar da oitava temporada. Então, sim, eu recomendaria muito Game of Thrones para as pessoas verem. Se você não viu, cara, veja que é um seriado muito bom, apesar da oitava temporada. É um seriado que nos surpreende bastante. A gente começa a ter afinidade com algum tipo de personagem e aí morre, basicamente. Né? Então é muito massa esse vínculo que o autor conseguiu fazer com que a gente tenha na mente. Só que como a gente estava nessa expectativa de acontecer e ser surpreendido, a gente foi até surpreso por não ter essas surpresas. Né? E, enfim, cara, Game of Thrones é muito bom, eu recomendo demais. E é isso, a gente precisa ter um olhar mais amplo sobre as coisas e não olhar somente o lado negativo, somente a oitava temporada, somente ter pensamento de tudo ou nada, porque essa questão do tudo ou nada, cara, só prejudica a nossa vida de uma forma geral, sabe? As pessoas estão falando que Game of Thrones é uma bosta. Tudo bem, você pode pensar isso se você não gostou, mas você, né, minimizar algo somente a uma coisa é muito leviano. Bom, então é isso. O canal ele não serve somente para a gente falar sobre nutrição, sobre comportamento alimentar, sobre insatisfação corporal, é para falar sobre basicamente tudo. Né? O que der na telha aqui a gente vai falar. Game of Thrones é uma coisa que mexeu muito comigo. E o que você acha, né, sobre Game of Thrones? Comenta aqui, né, sobre a oitava temporada, sobre o Game of Thrones como um todo. Que avaliação, que nota que você daria para o Game of Thrones? Comenta aqui. E vamos discutir um pouquinho sobre isso daí. Um abraço, um beijo e até o nosso próximo vídeo.